Eu gostaria de pedir aos irmãos, neste momento, que abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, verso de 1 a 10, palavra bem conhecida. Lucas, capítulo 19, os versos de 1 a 10. E diz assim a palavra do Senhor: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava em casa de homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Repetindo o verso 9 e 10. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bem, meus irmãos, é certo que todos os irmãos conhecem essa passagem bíblica de Zaqueu, mas é importante nós fazermos algumas perguntas, ou nós questionarmos o texto sobre algumas coisas que estão acontecendo ali. Eu gostaria de evidenciar agora quem era Zaqueu, quem era este homem a qual o Senhor lhe deu a honra de estar na casa dele. Em primeiro lugar, Zaqueu era um homem de baixa estatura, né? A palavra diz que, eu imagino que ele seja alguém muito baixo mesmo, muito abaixo da estatura das pessoas daquela época. E hoje, né, nós já temos certos preconceitos. Hoje nós somos uma sociedade civilizada, estudada, ou pelo menos julgamos ser, e temos muitos preconceitos. Imagine naquela época, como as pessoas julgavam os outros pela sua aparência, né, pelo seu porte físico. A própria Bíblia, ela relata, quando Samuel foi ungir o rei de Israel, ele se deixou levar também por essa aparência, esperando ser alguém, né, digno de ser rei, ou seja, alguém que ele, homem, pensava, né, que fosse digno de ser rei. E Zaqueu, apesar de ser pequeno, ele era alguém que possuía muitas habilidades. E tanto é que, apesar da sua baixa estatura, e apesar também, muitas vezes, de até talvez ser discriminado pelas pessoas ao redor, ele não se deixava abater por isso. O próprio texto diz que ele arrumou um recurso para ver o Senhor Jesus. Então, logo você imagina que Zaqueu não era uma pessoa muito popular entre aquelas pessoas. Ou seja, ninguém ia abrir caminho para ele chegar até Jesus. Então ele sabia dessa dificuldade, sabia que não era uma pessoa popular, porque era alguém que cobrava impostos, né? E a palavra diz que ele era maioral dos publicanos. Esse termo só é usado no livro de Lucas. Então imaginamos que era alguém muito bem, como que eu posso dizer, visto na sociedade, da alta sociedade. Era alguém que era muito importante para aquela época. Mesmo assim, as pessoas olhavam ele de lado. Então ele sabia das dificuldades, apesar de ele ser alguém que possuía bens materiais, de ser uma pessoa muito rica. Mas Zaqueu não era qualquer cobrador de impostos. A Bíblia nos diz que ele era maioral dos publicanos. Então acredita-se que ele era alguém que mandava nas pessoas que cobravam impostos. Ou seja, tinha pessoas que trabalhavam para ele. Olha a importância do homem nessa época. Mas
alguém vindo daquele momento, que no caso seria o Senhor Jesus, Zaqueu usou de uma das suas habilidades, dar um jeito para resolver um problema. E ele olhou aquela árvore e viu uma árvore, o sicômoro, uma espécie de figueira, e subiu naquela árvore, que é uma árvore de fácil acesso. Até isso ele pensou. Então, quem era Zaqueu? Por que ele era rico? Aquela região, de Jericó ali, era uma região muito importante, era uma região que tinha muitas plantações de bálsamo, algo que tinha muito valor à época. Então você precisaria de alguém de muita habilidade para negociar os impostos ali naquele setor. E Zaqueu era este homem, era o homem responsável por fazer essa negociação. E quando ele se viu diante dessa dificuldade, ele subiu naquela árvore para ver o mestre passar. E Jesus não estava ali por acaso, irmãos. Jesus não estava ali passando por passar. Se você ver na palavra que nós acabamos de ler, Jesus ele olha para cima com veemência e ele dá uma ordem a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. E o que Zaqueu fez? Obedeceu o mestre. Ele ouviu o chamado do Senhor. Então tem alguns aspectos em Zaqueu que nos ensina muitas coisas. Em primeiro lugar, Zaqueu ele é uma ovelha perdida, sem direção. Ele é uma ovelha que não sabe como voltar para o aprisco. Então ele buscou um direcionamento ali naquele momento para ver aquele homem. Quem é esse Jesus de que tanto falo? Eu quero vê-lo e vou dar um jeito de vê-lo. Ele foi atrás daquele homem. E quando o Senhor Jesus pediu para que ele descesse daquela árvore, ele obedeceu o mestre imediatamente. Ou seja, ele tratou aquilo como uma coisa urgente para ontem. Apesar de toda a riqueza que ele possuía, apesar de toda a importância que ele tinha na sociedade, ele sabia que ele não tinha o que ele precisava, irmãos. E Zaqueu demonstra naquele momento um senso de urgência. Essa é a primeira coisa que nós vamos aprender com Zaqueu naquele momento. Senso de urgência para as coisas do Senhor, para o que é realmente importante. E aí você deve estar se perguntando, mas eu tenho um senso de urgência na minha vida, Você já viu aquele vazamento embaixo da pia que a sua esposa, as mulheres são muito ansiosas, elas sempre querem que a gente faça o negócio para ontem, e sempre fica pedindo a mesma coisa de 6 em 6 meses. Nós vamos fazer, calma, não precisa ficar pedindo de 6 em 6 meses a mesma coisa. Os homens não são tão ansiosos, brincadeira, irmãos. Mas brincadeiras à parte, aquele vazamento embaixo da pia lá que você não deu até, depois eu faço, está pequeno. E os dias vão passando e aquele vazamento vai aumentando e o móvel vai inchando, e quando você percebe, você perdeu todo aquele gabinete da pia por conta de um vazamento. Por conta de uma coisa que você deveria dar um senso de urgência para aquilo e não faz. E quantas vezes nós, eu e você, também não tratamos, as coisas que devem ter um senso de urgência como algo que pode deixar para depois. E quantas vezes nós deixamos de fazer algo para o Senhor por conta de dar uma desculpa: não estou preparado para isso, eu não tenho conhecimento suficiente para isso, ou eu não sei falar. Irmãos, nós nunca estaremos preparados para nada. Assim como o Zaqueu também não estava preparado naquele momento, mas ele ouviu o chamado do mestre e rapidamente ele obedeceu a esse chamado. Então, meus irmãos, nós temos o perigo da procrastinação. O que é a procrastinação? É deixar para amanhã o que você deve fazer hoje, o que você pode fazer hoje. Então essa é uma das lições de um coração arrependido, ou a sinceridade, um arrependimento genuíno. Você dar prioridade ao que realmente tem prioridade. A prioridade não é o que você tem para fazer na sua casa, a reforma, o dinheiro que você tem que ganhar. Não, irmãos. O senso de prioridade que nós temos que ter é com o Senhor.
e nós devemos ter esse meio termo, nós devemos saber repartir as coisas, e nós devemos dar esse senso de urgência, como Zaqueu fez. Então essa é uma das coisas, é uma das características que nós aprendemos, aspectos de um arrependimento genuíno. E Zaqueu não era uma pessoa muito popular, e isso nós vemos claramente, porque assim que as pessoas viram Jesus conversando com aquele homem, dizendo que ia estar na casa daquele homem, todos já julgaram: olha lá, está andando com um pecador. Mas quando o nosso coração é visitado pela graça de Deus, nós jamais devemos olhar de lado, nós jamais devemos dar atenção ao que as pessoas estão falando do seu passado. Ter o coração genuinamente regenerado é você saber que o mais importante é você ter ouvido o chamado do Senhor. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que as pessoas vão achar, o importante é a eternidade. E nós só temos condições de entender a eternidade quando nós fazemos igual, o Zaqueu neste momento. Nós atendemos, nós ouvimos o chamado do Mestre. Nós nos deixamos visitar pela graça do Senhor naquele momento, e deixa a graça transbordar em nosso ser. E quando você é o ser transbordado, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que não nasceram no berço evangélico, ou até que nasceu no berço evangélico, quando você realmente entendeu o chamado do Senhor, as pessoas te julgou, as pessoas te olhou torto, as pessoas falaram de você, assim como falaram de Zaqueu também. Olha lá, cobrador de impostos, publicano, rouba a gente. Quem é este homem? As pessoas se achavam melhores que ele. Então essa é uma outra característica que nós temos que aprender. A gente não pode se importar com o julgamento do próximo. O ser humano, ele tem uma facilidade incrível de julgar o próximo. Como a palavra mesmo lá em Mateus, lá no capítulo 7, verso 3, que diz assim: porque tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio olho. É natural do ser humano, nós temos uma facilidade imensa de olhar os defeitos dos outros e esquecer de olhar para nós mesmos. Então essa é uma característica do ser humano, e é isso que muitas vezes entristece alguém, entristece uma pessoa, esse tipo de julgamento prévio. As pessoas não estavam importando na salvação daquela alma, as pessoas estavam se importando no que ele representava para a sociedade ou para eles naquele momento. Então esse é um dos aspectos que nós devemos ter como crentes que somos, de não se importar pelo que os outros vão falar. Irmãos, somos falhos, somos pecadores, e nós temos consciência da nossa total dependência do Senhor, como Zaqueu tinha. Ele tinha dependência de saber, de ir até o pastor que levaria ele de volta ao aprisco. E sabia também que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar esta obra. Assim como diz lá em Filipenses 1,6: estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa consciência, irmãos. É com isso que devemos nos preocupar, que somos seres imperfeitos, apesar de regenerados pela palavra, apesar de ser regenerados pela graça de Deus, nós vamos ser sempre imperfeitos, e isso nos traz a realidade, ou seja, isso nos acorda para a nossa dependência total da graça do Senhor nas nossas vidas. Prosseguindo, quando nos arrependemos, nós nos rendemos a Cristo, e nós devemos estar dispostos a servi-lo. Aí entra naquela coisa que nós sempre deixamos para amanhã. Não, eu acabei de me converter, eu acabei de conhecer a graça de Deus. Obrigado. Eu não estou preparado. Nós sempre vamos dar essa desculpa, porque na verdade nós não queremos assumir este compromisso diante do Senhor.
Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus transforma a minha vida, mas não quero trabalhar na obra agora não, deixa para amanhã ou depois, ou quando eu me sentir preparado. E os dias vão passando, irmãos, e muitas vezes um talento que você tem, que poderia ser aproveitado, está sendo deixado de lado. Ou muitas vezes um talento que você tinha antes de se converter, que você exercia de maneira espetacular, quando você se converte, você se retrai e você não se sente preparado para aquilo. Que nós possamos também, irmãos, ter essa verdade em nós possamos ter essa consciência em nós, de que nós nunca estaremos preparados, porque quem nos prepara é o Senhor. Não pense em você que você vai se preparar sozinho, não pense em você que sozinho com suas próprias pernas você vai caminhar. Zaqueu não foi sozinho com as próprias pernas dele, ele ouviu o chamado do mestre, ele passou por cima das dificuldades, ele não ficou chorando, poxa, como eu sou pequeno, como eu sou de baixa estatura, as árvores aqui são tão grandes. Não, ele deu um senso de urgência para aquele momento. Eu preciso ver o Senhor Jesus, eu preciso ver quem é esse Jesus. Ele passou por cima das dificuldades. Talvez nós tenhamos várias dificuldades em nós, ou seja, nós transformamos coisas pequenas em nós em gigantes que nos bloqueiam, que não nos permitem avançar, não nos permitem crescer diante do Senhor. Prosseguindo, irmãos, lá em Lucas, no verso 11:32, tem a passagem do filho pródigo. Essa é uma passagem que nos ensina também, e tem muito a ver do que nós estamos falando aqui. O que importava para o filho pródigo, aquele que errou, que pecou e que se arrependeu, não era o julgamento do seu irmão, era o perdão do seu pai. Isso é o que mais importava. Talvez ele ficaria até triste com as verdades que seu irmão falaria para ele, mas para ele aquilo já não era tão importante. Ou seja, aquilo já não tinha importância, porque o perdão do seu pai era aquilo que importava para ele, era aquilo que encheu de alegria, e é aquilo que fez ele se sentir alguém importante. Talvez não, com certeza muito mais importante de antes dele sair do recanto, da fazenda do pai dele, ou seja, das terras do pai dele. Agora ele se sentia muito mais inserido, ou seja, muito mais dono, muito mais importante do que ele era. Que nós possamos nos arrepender, sem olhar para trás, aprender com os erros, aprender com os nossos atos, mas jamais, irmãos, ficar lamentando, como eu sou ruim, como eu sou... Irmãos, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai estar presente em nós, infelizmente, desde o Jardim do Éden. Mas que você possa ter consciência que o que importa para você agora é o perdão do Pai, é a eternidade, é morar com o Senhor, é herdar essa eternidade. Nada, nenhum bem material que você possa possuir nessa terra pode ser maior, ou possa ter importância maior que isso. E agora, eu quero também citar um terceiro tópico. Quando nós nos arrependemos, nós temos que estar dispostos a pagar o preço. Irmãos, quando nós falamos de pagar o preço, as pessoas já tremem. Imagine você, ao longo da sua vida, você adquiriu vários bens, muitos bens. É algo, não tenho nem como imaginar. A riqueza, ou seja, o dinheiro, o bem material, ele transforma o ser humano. Tem uma frase que eu costumo até repetir: se você quer conhecer realmente uma pessoa, dê poder nas mãos dela, aí você vai conhecer quem realmente é essa pessoa. Quanto mais poder temos nas mãos, quanto mais bens materiais temos nas mãos, isso muitas vezes nos cega para o que está bem à nossa frente. Na virada do ano agora teve a Mega Sena da virada, o pessoal sempre faz aqueles bolão, e aí, vamos lá, vamos jogar. Eu falei, irmão,
Não quero não. Vamos lá, que não sei quantos milhões nós vamos repartir. Eu falei, olha, sabe quem vai ser eu? Eu vou ser aquele que vai chegar aqui e vai estar tudo vazio. Porque o que eu preciso eu já tenho. Eu não preciso de mais que isso. Se o Senhor provir, me der, ótimo. Agora imagine a situação deste homem, rico, bem posicionado, um ótimo emprego. Será que ele estava disposto a pagar o preço? Irmãos, como nós devemos aprender com Zaqueu? Como nós podemos ver aqui a essência de um arrependimento genuíno? Tem uma frase que um pastor muito conhecido, Augusto Nicodemos, que ele sempre repete, que é: o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Irmãos, quando mexe no bolso, e quantas vezes nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, sem a alegria necessária para fazê-lo? Irmãos, o que nós entregamos para o Senhor é uma forma de gratidão por tudo que Ele tem nos dado. E você pensa que os 10% é do Senhor? Não, 100% é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Ingênuo nós pensarmos que o restante é nosso. Até isso, até a forma com que você gasta o seu dinheiro, é tudo de Deus. Devemos ter temor também pela forma que nós gastamos nosso dinheiro, e sentir alegria no coração, entregar nossos dízimos e ofertas, vai entrar nessa característica aqui, nessa terceira característica: estar disposto a pagar o preço. O que é 10% perto da eternidade, perto de morar no céu? Nada, e nunca será nada, e nunca terá o valor que tem a salvação do Senhor. Isso tem que ser algo grave nas nossas vidas. Isso tem que ser algo importante para nós. Isso tem que estar bem cravado nos nossos corações. Apesar de todas as nossas debilidades, não podemos nos apegar a bens, mas também temos que estar dispostos a pagar o preço. E o preço muitas vezes não é só material, é o tempo que você não tem, é a disponibilidade que muitas vezes é difícil arrumar. Irmãos, isso é difícil, e muitas vezes eu me cobro, porque eu sou muito eu me cobro muito nessa área, porque eu estou passando uma fase da minha vida que está muito corrido, mas eu peço assim: Senhor, não me deixe ficar nesse marasmo dessa correria e esquecer de Ti. Não, o tempo do Senhor é sagrado, o dia do Senhor é sagrado, e eu não posso atropelar isso. Isso é importante para mim, até porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Mas Zaqueu estava disposto a pagar o preço, e mais ainda, ele estava disposto a pagar muito mais do que ele devia. Olha só o que ele diz aqui. Deixa eu só me achar aqui, irmão, só um minutinho. Olha só o que ele diz: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Irmãos, nós estamos falando de muita riqueza. Era um homem rico, muitas posses, mas aquilo já não tinha mais importância para ele. Ele se desprendeu totalmente daquilo. E mais, a quem eu defraudei darei 4 vezes mais. A lei do Senhor, lá em Levítico, deixa eu só me achar aqui, irmãos, perdão, aqui. Isso que dá você fazer esses slides, depois você fica perdido. Mas a lei pede para que você devolvesse a parte, quando você confessava, você devolvesse a parte que você roubou, que você defraudou, e 20% mais, ou seja, a quinta parte. Ele deu 4 vezes mais. Ele demonstrou esse desprendimento. Que isso possa fazer efeito em nossos corações também, irmãos. Quando você se vê nessa situação em que você pode ser generoso diante de Deus,
em que você pode olhar para o bem material como algo que o Senhor colocou como posse. E Zaqueu tinha a consciência de que tudo aquilo que ele conseguiu foi com o esforço da sua habilidade para as coisas ruins, ou seja, ele era um defraudador, e ele confessou isso diante de Deus, e estava disposto a pagar o preço necessário, e isso tem valor diante do Senhor. Essa quinta parte que ele devolveu, essa 4 vezes mais que ele devolveu, e a metade de tudo que ele possuía, e como era um cobrador de impostos, você imagina que não eram poucas pessoas, ia fazer uma fila na casa de Zaqueu, para receber o que ele havia defraudado dessas pessoas. Lá em Levítico 6,5, irmão, só para não ficar sem a referência bíblica, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, lhe dará o dia da sua oferta pela culpa. Lá em Números 5,7 também, confessará o seu pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, ele acrescentará a sua quinta parte de todo aquele contra quem se fez culpado. A gente tem que estar disposto a pagar o preço necessário. Zaqueu assumiu a sua condição de pecador, Zaqueu assumiu a sua condição de defraudador e pagou o preço diante das pessoas. Apesar das pessoas o julgarem, ele pagou o preço necessário. Em Lucas 15, diz assim, lá no verso 8, no verso 8 ao 10, sobre as dracmas perdidas, a mulher que perde uma das dracmas, e ela afasta os móveis e varre a casa e consegue achar, e com grande alegria ela chama as outras mulheres também, para se alegrar com ela, pelo fato dela ter encontrado aquilo que tinha valor. E o que Jesus estava fazendo ali, irmãos? Jesus estava atrás da ovelha perdida. Jesus está sintetizando a palavra de Deus mesmo, que diz das 100 ovelhas, que quando o pastor voltou para pegar uma ovelha e deixou as outras lá em segurança, a alegria do Senhor em resgatar uma ovelha, e o Senhor veio resgatar esta ovelha, tanto que no final ele o chama de filho de Abraão, a ovelha perdida do aprisco. E era exatamente por isso que o Senhor passava ali naquele momento, e é exatamente por isso que o Senhor resgatou eu e você, para que nós tivéssemos um direcionamento para retornar ao aprisco. A confissão de fé de Westminster, ela diz assim: como não há pecado, lá no capítulo 15, ela diz assim: como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Entra naquilo que nós falamos, de que muitas vezes nós nos fazemos: mas meu pecado não tem perdão. Irmãos, não há pecado que não tem perdão, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele é capaz de perdoar o meu e o seu pecado, independente do tamanho que for, mas devemos deixar os nossos corações serem alcançados pela graça de Deus. E também lá em Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. É interessante que essa passagem de Zaqueu, ela vem logo depois lá, no capítulo 18 do mesmo livro de Lucas, que fala sobre o jovem rico, que diz que seguia todos os mandamentos do Senhor, mas quando o Senhor pediu para que ele vendesse tudo que tinha e desse aos pobres, ele ficou muito triste. Por quê? Porque o apego dele nos bens materiais era maior. Ele não tinha o senso de urgência que Zaqueu teve. E mais, irmãos, quando você lê aquela passagem, você acha que é impossível. Para nós, acaba se tornando impossível um rico herdar o reino de Deus.
porque ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E no capítulo seguinte, salvação de Zaqueu, um homem rico e poderoso. Isso só prova que para Deus nada é impossível, irmãos. Deus, com a sua infinita graça, invade os nossos corações. Deus, com a sua infinita graça, resgata aquele que a sociedade enxerga como aquele não tem mais jeito. Não, o Senhor tem sim. Se o Senhor é capaz de salvar uma pessoa que era apegada aos bens, e o Senhor Jesus, Ele encara a salvação das ovelhas, e as ovelhas que o Senhor Jesus resgata tem uma forma de possessão. E com Zaqueu também, ele era possuído pelos bens que ele tinha, ou seja, ele tinha confiança naquilo que ele tinha, no bem que ele possuía. E é exatamente isso que o Senhor veio tirar dele. A confiança nossa não é no que você pode comprar, a confiança tem que estar no Senhor, porque Ele que proporciona todas as coisas das nossas vidas. Aquele jovem achava que o muito que ele possuía, ou a bajulação que ele tratava o Senhor Jesus, ia fazer dele, dar um certo destaque para ele. Mas o Senhor, Ele conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações. Então não há o que você pense lá no seu profundo, no seu mais profundo, que o Senhor não conheça. Então não podemos agir, irmãos, como se, já que as pessoas não estão vendo, não tem problema. O Senhor, Ele está vendo. O Senhor, Ele conhece o seu coração, e o Senhor sabe quais são os ídolos do seu e do meu coração. E é exatamente isso que nós temos que orar para o Senhor, retirar esses ídolos, irmãos. Estava conversando com uma pessoa essa semana, eu desde já agradeço a oração dos irmãos pela minha vida, pela vida da minha família, né? Eu fui acometido por esse vírus que assola o mundo, o Covid, e eu conversando com ela, né, e com a minha tia, e ela falou para mim assim, e eu falei para ela assim: não, tia, fica tranquilo, o máximo que acontecer é eu morrer. Ela: pelo amor de Deus, meu filho, não jamais falar uma coisa dessa. Eu falei: tia, eu já tive medo da morte, mas o Senhor, Ele tira Ele tem que tirar esse medo. Não devemos ter medo de morrer, irmãos. E cada vez que eu converso mais com as pessoas, eu vejo que as pessoas cada dia mais estão apegadas às coisas dessa terra. Nós sempre queremos fazer algo, nós sempre queremos nos casar, ter filhos, ter uma casa bonita, com um jardim bonito na frente. Mas, irmãos, o dia que o Senhor nos chamar, esqueça seus planos, esqueça aquilo que se planejou. Lógico, óbvio, que você tem que ter os seus planos. A certeza da salvação já nos dá eu vou continuar a minha vida até que o Senhor me chame. Não vai ficar tremendo de medo. Muito pelo contrário, sigamos as nossas vidas sabendo que Deus é quem nos guia, não a força do nosso braço. E a morte, irmãos, é só uma consequência, é só uma passagem dessa vida. 70 anos, ou sei lá quantos anos nós vamos viver aqui, quantos anos o Senhor vai permitir, ou se o Senhor Jesus voltar amanhã, pegará muitas pessoas de surpresa, principalmente as pessoas que estão apegadas aos seus planos e não querem abrir mão deles para viver a eternidade. Quem somos nós, irmãos, para nos apegarmos ao nosso plano? Se é se formar na faculdade, se é se casar, se é ter filhos, continua seguindo sua vida, mas saiba que a sua vida não é você quem conduz. Os rumos da sua vida é determinado por Deus, tão somente. E que nós possamos ter sempre essa consciência, e que nós possamos aprender com Zaqueu, e que nós possamos nos arrepender dia após dia, porque não basta apenas o Senhor converter o teu coração. O arrependimento na vida do cristão é algo cotidiano. Todos os dias devemos nos arrepender pelo que nós fazemos, porque nós somos humanos, pecadores, falhos. Pela palavra que você falou para o seu cônjuge na noite anterior, que o orgulho não te deixou voltar lá e falar: olha, me perdoe pelo que eu falei. Não, eu estava certo. Pela bronca desnecessária que você deu no seu filho, de repente você exagerou um pouco.
Olha, filho, vem aqui, mamãe te ama, papai te ama, demonstrar o carinho, o afeto, mas o orgulho às vezes não nos deixa fazer isso. Sabe, irmãos, cada dia que passa, mais se nós olharmos para dentro de nós, temos coisas a nos arrepender todos os dias, seja no trabalho, no colégio, na nossa casa, na igreja. O arrependimento é algo que nos torna alguém, ou seja, demonstra um arrependimento genuíno. Quando você se arrepende, quando você deixa o orgulho de lado, é sinal que você tem o atributo principal: saber reconhecer que você é pecador e totalmente dependente. Não tente fazer as coisas com a sua própria força. Não tente passar por cima de algo que você precisa fazer e tem urgência de fazer. Devemos estar sempre dispostos a ter um coração aberto e arrependido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa transbordar nos nossos corações. Que o orgulho jamais venha fazer com que nós deixamos o que tem urgência para amanhã. Que nós possamos fazer hoje, que nós possamos nos arrepender hoje, agora, já, porque nós não sabemos se nós acordaremos amanhã. Como a palavra diz, daquele homem insensato, que tinha muito a colher, quebrou seus celeiros e encheu ele cada vez mais, para se regalar, para conduzir a sua vida com mais tranquilidade. O Senhor pode pedir a nossa alma hoje, agora, saindo daqui. Sua vida não te pertence, irmãos. A minha vida não me pertence. A vida dos meus filhos não me pertence. Embora eu os amo demais, mas muitas vezes nós nos apegamos, às vezes nós transformamos os nossos filhos em ídolos também. Não quero ver meu filho casar, irmão. Todos nós queremos, mas muitas vezes nós colocamos os nossos planos à frente dos planos de Deus. Que o Senhor muito nos ajude, irmãos.